paz e bem, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a mortificação e a via purgativa. Esse tema eu tirei praticamente de um artigo do Cardeal Desidério, é um artigo que está no blog. Eu vou deixar o link na descrição desse podcast. E esse podcast faz parte do material de apoio do Clube de Leitura do Salus in Caritate, que tem um livro a cada têmpora. Se você não sabe o que são as têmporas, o jejum das 4 têmporas, tem um vídeo no canal do YouTube a respeito disso. E a cada têmpora nós temos um tema, e o tema dessa têmpora de São Miguel é o tema da mortificação. Nós vimos, quando falamos a respeito da educação das almas, que uma das formas de notar se o Espírito Santo tem agido na alma é que ela tem sede e tem necessidade, vê a necessidade de entrar nesse caminho da mortificação. Antes disso, acho que é importante falar o que é o objetivo da mortificação e distinguir da penitência. A penitência são obras que muitas vezes são as mesmas da mortificação, mas que visam reparar os pecados já cometidos. A mortificação não. A mortificação ela tem como principal objetivo neutralizar as influências malignas que o pecado original ainda tem sobre nós. Como nós vimos nas aulas de catequese, nós ainda carregamos as feridas do pecado original. E isso acaba nos inclinando ao pecado. Para ser uma boa prática de mortificação, deve abranger o homem inteiro, todas as áreas da vida humana. O que isso tem a ver com a via purgativa? Nós vimos no segundo podcast a respeito dos graus de oração, e os primeiros graus pertencem à via purgativa e têm relação com o caminho da purificação do coração, numa linguagem ali usada por Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Essa via de purificação tem como primeiro passo purificar os sentidos. Isso pode e é feito primeiro ativamente e depois passivamente, ou seja, primeiro a alma toma atitudes de purificar-se através da mortificação e depois, Deus vendo que a alma está aberta a isso, ele então toma para si a responsabilidade de completar essa obra de purificação. E aí a alma entra num período em que muita gente não compreende, que é um período em que parece que há uma certa aridez, as consolações da vida de oração acabam desaparecendo, porque Deus nesse momento deseja que não mais a alma se aproxime dele porque deseja alguma coisa. Seja a consolação, seja a graça, seja o que for. Neste momento da via purgativa, o desejo da ação de Deus na alma é que a alma se aproxime dele por quem ele é. Então, o resultado do caminho da mortificação, o resultado da via purgativa é que nós nos aproximemos de Deus porque Deus é Deus. Então, apesar de nós mesmos, apesar de muitas vezes não sentirmos nada no momento da oração, ao fazer o ofício, a fazer determinada prática devocional, nós fazemos porque Deus é Deus. E Ele não precisa nos dar nada em troca, embora possa e embora nos dê. Essa clareza é muito importante ao começar o caminho espiritual e não deve confundir esse momento desse pequeno distanciamento, que nem é uma aridez mesmo, mais grave, que acontece em moradas mais elevadas. Não se deve confundir isso com tibieza. A tibieza é o hábito do pecado venial que vai corroendo a alma. Então, ao falar sobre esse tema, já estou aí considerando que você consegue distinguir uma coisa da outra. Então, precisa ter um pouco de distinção ao observar essas duas situações. Mas o objetivo principal é que desde o começo desses podcasts nós estamos entrando numa via aí formativa a respeito da via de oração, dos planos de vida espiritual, a respeito da ação do Espírito Santo na alma, mas agora chegou a hora da batalha. Precisa entrar no campo, precisa realmente se expor e se dispor a essa mudança. E isso começa com a oração e com a mortificação.
Existem exercícios de mortificação, eles são separados em 5 grupos e a união desses 5 grupos abrange boa parte da vida humana. O que eu gostaria de te falar é que, claro, você não precisa fazer todos os exemplos e exercícios que eu vou dar aqui, mas eu estou dando esse exemplo primeiro para que você observe a sua própria vida e veja o que pode ser benéfico para você, porque todos eles são baseados em alguma falta ou em alguma predisposição. E também tenha uma noção do como é amplo esse terreno de mortificação. Então, nunca que será possível fazer somente um exercício. Muito provavelmente nós temos exercícios até o fim da vida para fazer. O ideal é que você observe cada um dos 5 grupos e escolha 1 ou 2 exercícios para fazer em cada grupo, até que você vá se mortificando e superando essa falha e escolha outros. Assim você fica num exercício perpétuo. Há de se notar que nós temos uma ideia muito reducionista a respeito da mortificação, porque nós acreditamos que isso é somente para o tempo da quaresma, mas a vida do cristão é uma vida mortificada, deve ser uma vida mortificada. O primeiro grupo é a mortificação do corpo, que é o grupo mais conhecido, inclusive, provavelmente quando você escuta falar sobre mortificação, eu uso muito o termo macerar o corpo e por conta da forma da espiritualidade atual, muitos não compreendem o que significa isso, é preciso dominar o corpo. E normalmente muitas dificuldades na vida da oração vêm por pular essa etapa. Então muitas vezes não se consegue fazer a oração do terço ou progredir para a oração de um rosário ou ter um tempo de leitura, porque o corpo não está domado. É o corpo que reclama, né? Ou ficar assistindo uma palestra, uma aula. O corpo não está domado, então ele começa a fazer toda uma rebelião do sono, da dispersão, da imaginação fértil, e você perceberá que todos os exercícios de mortificação são voltados para isso, para fazer com que a nossa alma domine o corpo e não o inverso. Alguns exercícios dessa categoria são: comer somente o necessário, pedir a Deus para não passar do limite do necessário na alimentação, não beliscar entre as refeições, praticar com mais frequência jejuns e abstinência, com a orientação, se possível, do diretor espiritual ou do padre. Bendizer a Deus numa satisfação, então não quer dizer que você não pode alegrar-se ao comer algo que você gosta. Eu percebo que as mentes hoje estão muito 880, são muito extremistas, né? Elas já imaginam que tá querendo que a gente vire um monge. Precisa tomar cuidado, porque quando a gente está falando, eu estou prevendo um equilíbrio. Então precisa tomar cuidado se a sua mente não está desequilibrada a ponto de ver coisas exageradas onde não existe. Essa satisfação, ela pode ser uma forma de bendizer a Deus. Regular o sono para evitar a moleza. É importante ter horário para dormir, horário para acordar, horário nas refeições também. Descansar à medida do necessário, também para evitar a moleza, a dispersão. Quando se sente um pouco indisposto, não reclamar, não irritar-se, não ficar mal-humorado, tudo isso é motivo de mortificação. Não pedir dispensa do trabalho, do ofício, da oração por conta de alguma indisposição pequena. Suportar a mortificação da doença com paciência. Todos esses exemplos que eu estou dando não saiu da minha cabeça, obviamente. São exemplos tirados da vida dos santos. Então, quem tem costume de ler biografias dos santos, verá que muito do que eu falar aqui logo terá um santo em mente que já fez isso. Boa parte do que eu falei aqui, em relação à mortificação do corpo, tem nas biografias de Dom Bosco, São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, Santa Faustina fazia muitas mortificações desse tipo também. O próximo grupo são mortificações dos sentidos, da imaginação
e das paixões. Aqui eu acredito que talvez seja um setor um pouco mais diferente para alguns de vocês, porque mortificar sentidos e imaginação talvez não seja algo que passe pela sua cabeça. Os primeiros são mais comuns, têm relação com os 5 sentidos, então fechar os olhos diante de perigos, indecências, coisas vãs e coisas inúteis. Isso é um tema muito importante das mortificações, a questão da inutilidade das coisas. Então, tudo o que é inútil não presta para a alma. E nós estamos num tempo em que nós somos praticamente tragados por coisas inúteis. Então, é uma grande matéria de mortificação. Os ouvidos ficarem fechados, a bajulação, a louvores, a indiscrições, assim como os olhos também ficarem fechados, a indiscrição de ficar focando muito na beleza de alguém ou ficar focando muito na feiura de alguém. A questão do olfato, o olfato não queixar-se do mau cheiro do ambiente, de alguma pessoa que está com alguma indisposição, ou está doente, ou tem alguma debilidade. Comer o que for apresentado, o que tem à mesa para comer. Quando estivermos à mesa, impor uma pequena privação, então poderia comer um pouco mais de algo que gosta, mas segura e não come. Veja, isso não é só o período da quaresma. Por isso que eu estou fazendo esse podcast fora do período da quaresma. Evitar contato sensual ou carícia. Suportar sem reclamar o frio, o calor, os incômodos do ambiente, os incômodos da temperatura. Frio e calor, bendizei o Senhor, como diz o Salmo. No que se refere à imaginação, mortificar quando a mente faz aquelas novelas de um posto brilhante ou de alguma coisa que seja muito legal de se fazer, ou um futuro sombrio, quando a mente começa a fazer uma novela de desgraças, ou então quando a mente começa a fazer recordações e entra num looping de constantes brigas mentais em que você responde à pessoa aquilo que você não conseguiu responder àquela hora. Cortar esse tipo de devaneio da imaginação e também devaneios dessa coisa de ficar sonhando acordado. Esse ponto também é matéria de mortificação. Também é bom analisar no próprio temperamento os pontos de irritação, de impaciência, de ira. O que é que acontece que gera a irritação, a impaciência e a ira? Isso é um ponto para se mortificar, conseguir detectá-lo e já afastar-se da situação ou daquele momento. Descobrir uma forma, e aí cada um tem que fazer por si, né? Eu não vou conseguir te ajudar nisso, cada um tem que fazer por si um meio de fugir dessas situações. Mortificar desejos. Isso talvez, por tempo em que nós vivemos, seja uma coisa muito dolorida de se falar, mas observar o que realmente nós queremos. Será que nós não colocamos as coisas temporais acima das espirituais? Será que nós não queremos mais a formação na universidade, o carro, a casa, do que a santidade? Nós queremos vitórias sem combate, aplausos sem críticas. Queremos a coroa, mas não queremos os espinhos. É bom sempre lembrar da paixão do Senhor. Se o Senhor foi coroado de espinhos, por que nós queremos ser coroados de flores? Mortificar leituras frívolas, jogos frívolos, conversas frívolas e inúteis. Encontrar o nosso defeito dominante, e isso gera uma necessidade maior de exame de consciência, com mais frequência, para conseguir ir mortificando esse defeito dominante. Mortificar afetos demasiados e sensibilidades, moleza de coração. Na vida dos santos você vai encontrar muito isso, essa mortificação de afetos demasiados. Santa Teresinha passou muito por isso, Padre Pio passou por isso. Os próprios exercícios espirituais de São Francisco de Sales, no primeiro e no segundo dia, falam justamente sobre isso, sobre esses afetos até mesmo com os familiares, que precisa ser equilibrado. Hoje nós temos um desequilíbrio muito grande em relação ao querer bem outra pessoa. Isso às vezes se torna algo ruim
tanto para a espiritualidade de quem acha que está querendo bem e daquele que está recebendo, porque muitos desses afetos são baseados em desequilíbrios emocionais. Então tudo isso é matéria de mortificação. Não está correto, não é sinal de uma alma sadia, de uma mente sadia, de um coração sadio se afetar por tudo que te fazem. Se sentir sempre ofendido, se sentir sempre dolorido, não é sinal de alguém que está com o coração sadio, com a alma sadia, com a cabeça sadia. Então isso é uma forma de mortificar para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e de saúde espiritual, emocional e mental. Mortificação do espírito e da vontade. Esse ponto aqui é muito importante porque ele é uma ligação com o grupo anterior. Mortificar-se de imagens vãs, pensamentos inúteis. E agora você vai perceber que nós já estamos num nível mais avançado. Mortificar-se de pensamentos de tristeza e de inquietude. Como fazer isso? Uma vez Padre Pio orientou a uma filha espiritual dele que tinha muitos pensamentos de inquietude e de tristeza, que ela se ocupasse, fizesse coisas manuais e se nada desse certo, que ela cantasse e que chamasse outras pessoas que cantassem com ela, para que ela realmente mortificasse e fugisse desses pensamentos de tristeza e inquietude que muitas vezes geram uma teia de outros pensamentos catastróficos. Mortificar-se da obstinação de pensamento, que é muitas vezes não conseguir abrir mão em coisas que não alteram a doutrina, ok? No que se refere à doutrina, nem direita nem esquerda, não tem que fazer nenhum tipo de desvio. Agora, existem coisas que são picuinhas da vida cotidiana e que às vezes a obstinação de pensamento nos priva muito de paz de espírito. Mortificação da língua, silêncio. Esse é um ponto que eu acho que precisa ser expandido para todas as esferas, não só no trato da convivência com os familiares, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você encontra de carne e osso, mas também na internet, nas outras interações. Nós temos uma cultura propagada pela internet que é a cultura da inutilidade. Então tem que parar para pensar. Como diz São Francisco de Sales, muitas vezes o que a gente acha que é super importante dizer, depois de um tempo a gente percebe que não fez diferença nenhuma. Lembrando que o silêncio aqui não se refere a momentos em que você tem que falar porque aquilo tem algo de errado ou porque precisa ser denunciado, tá? De novo, estou aí contando com a maturidade de você que me ouve, para conseguir distinguir as duas situações. Não cortar quem fala, não interromper quem estiver falando, evitar exageros ao falar. Existem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com isso por conta do temperamento, porque é sempre tudo muito. Tá tudo muito bom, tá tudo muito maravilhoso, tá sempre tudo muito. Evitar essas falas exacerbadas é uma forma de mortificar. Aqui eu penso que às vezes algumas pessoas podem imaginar que isso pode influenciar e ela perder a personalidade. Quando você está fazendo algo para se aproximar de Deus e se equilibrando, você está descobrindo a sua personalidade. Afinal de contas, quem te garante que quem Deus imagina de você seja quem você é hoje? Então, não fique pensando que você vai perder a personalidade, você está a encontrá-la. Continuando, ter simplicidade e retidão, né? Não fazer rodeios e nem simulação na fala. Isso aqui é muito importante. Palavras triviais e ociosas, quer dizer, escrever um monte de coisa ou falar um monte de coisa que não tem sentido nenhum, nem para quem está falando, nem para quem está escutando, não tem nenhuma utilidade. Mortificar a vontade, esse é o ponto decisivo, a vontade de Deus. Tem muita gente que tem uma dificuldade de compreender qual é a vontade de Deus ao seu respeito, mas eu já falei isso em alguns podcasts. É muito difícil você saber a vontade de Deus se você não mortifica e não começa uma vida de oração. Não se expõe e não se dispõe a esse processo. Porque existem muitas coisas em nós,
como que atrapalha essa comunicação. Você não consegue ver essa luz que orienta para a vontade de Deus, porque tem um monte de coisa no caminho, porque tem um monte de coisa na sua atitude, na forma como você vê o mundo, na forma como você se comporta, pecados e coisas que você guarda, e resistências a modelar-se, que dificultam muitas vezes olhar com clareza, enxergar a luz que está ali e que orienta para a vontade de Deus. Por isso que é importante colocar a mortificação como parte permanente da vida espiritual. Obedecer, e aqui a obediência está a obedecer à palavra de Deus, obedecer aos 10 mandamentos, obedecer ao superior, entrar na ordem divina. A obediência, ela é isso, entrar na ordem divina. Aceitar as humilhações e os esquecimentos. Esse ponto é bem difícil, porque chega um momento em que realmente esse número de situações aumenta um pouco, o número das situações de humilhação e do esquecimento, porque quanto mais perto se está do Senhor, muitas vezes Ele compartilha com quem está perto dele uma parcelinha, que é bem pequenininha, das humilhações e dos esquecimentos que Ele mesmo teve. Então, tem que suportar com paciência e manter o coração puro, e é comum ter dificuldade nisso. Aceitar as humilhações sem desencadear raiva do irmão ou daquele que está sendo instrumento dessa humilhação e desse esquecimento. Desejar pouco e não ter desejos frívolos. Esse é um ponto muito importante, porque ele exige de nós uma mortificação daquela lista interminável de coisas que a gente acha que a gente precisa, que a gente acha que tem que ter. Como eu disse, é um nível um pouco mais exigente, parece pequeno, né? Mas que exige muito de nós. Aceitar a nossa cruz, e aqui é muito interessante como nós somos, né? Como o ser humano é estranho. Muitas vezes nós não queremos a nossa cruz, a gente quer uma cruz distinta do que a gente tem. A gente chega ao ponto de querer a cruz do outro, né? Achar que a cruz do outro é melhor do que a nossa. Então, aceitar a própria cruz, as nossas próprias situações de cruz, também é mortificação, porque às vezes a gente até encontra esse tipo de pensamento, né? Eu queria uma outra cruz, eu queria, sei lá, ser missionário na África, morrer pela fé. É uma forma de mortificação, aceitar a nossa própria cruz, é o que Deus colocou para nós. Não se deixar abater pelos escrúpulos e pela aridez. São Francisco de Sales, ele fala assim que o que é feito na sequidão tem maior valor. Então nós temos que lembrar um pouco disso. Quando vem aqueles momentos de abatimento, também é motivo de mortificar, não se deixar abater, se entristecer demasiado com as nossas próprias fraquezas, porque isso demonstra orgulho, na verdade. E também não se deixar abater pela timidez e pelo desânimo. Quarto grupo, mortificações das ações exteriores. Observar o plano de vida espiritual. Não pular nenhuma das coisas que estão estabelecidas no plano de vida espiritual. Essa é uma matéria de mortificação muito falada por São José Maria Escrivá. Ser contente ao fazer os deveres de Estado, fazer com o propósito de entregar a Deus, não conceder um momento à preguiça, buscar sempre uma ocupação. Aqueles que têm um comprometimento com os estudos, seja por uma fase da vida, seja porque têm vocação intelectual, devem buscar a mortificação de assimilar sempre melhor, não ficar com dúvida e de fugir da curiosidade vã. Próxima mortificação, focar no presente, sem se adiantar, sem ficar pensando no que tem que fazer no futuro. Ser modesto na compostura, acompanhado ou sozinho. Encarar a limpeza e a ordem como virtude, sempre com compostura, com a vestimenta e o porte alinhado, nada rasgado, nada manchado, nada fora do lugar. Quinto grupo e último de mortificação, mortificação para com o próximo.
suportar os defeitos do próximo, elogiar o irmão, principalmente aqueles que se invejam. Diante de alguma inadequação em alguma conversa com fofoca ou pessoa falando mal de outra pessoa, ter alguma reação. Pode ser uma reação de repreensão leve, se for alguém conhecido ou alguém que você tenha essa liberdade, mas talvez afastar-se da conversa durante esse momento ou então mostrar algum sinal de desatenção ou de reprovação sejam os melhores caminhos. Isso é uma mortificação porque tem muito a ver com os afetos e a nossa dependência muitas vezes de ser do agrado das outras pessoas, de ser bem visto e bem quisto. Por isso que é uma mortificação fazer esse tipo de coisa. Fazer um favor quando custa fazer o favor. Evitar apresentar-se às pessoas como coitadinho, sempre. Como diz São Francisco de Sales, há que morrer. A mortificação é um ato de fato, buscar matar em nós tudo que desagrada a Deus e tudo que nos impede de andar no caminho espiritual. Eu sei que muitas vezes muitos não gostam de tomar conhecimento disso, mas dependendo da batalha de tentação que você tem passado ou dos problemas em relação à vida de oração que você tem passado, sem mortificação, me desculpe informar, você não vencerá. Porque a mortificação ela faz com que abra o espaço interior, aconteça uma dilatação para que a presença de Deus e a luz de Deus faça o que deve ser feito. É uma ação de cooperação do homem com Deus. Tá bem? Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.